Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. Por favor, compartilhem com os seus amigos essa mensagem de fé e de esperança que a palavra de Deus traz ao nosso coração. O tema da nossa reflexão é como fazer a vontade de Deus nos últimos dias. O verso bíblico para a leitura está no livro de Filipenses, no capítulo 2 e no verso 13, que diz: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Meus amigos, de acordo com esse verso bíblico, nós entendemos que quando o pecador decide cooperar com Deus e permite que Deus atue na sua vida, então Deus coloca no seu coração o desejo de querer fazer a sua vontade. Numa outra versão bíblica chamada Versão Transformadora, esse verso está escrito assim: Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Vocês perceberam, meus amigos, que de acordo com esse verso bíblico, só não faz a vontade de Deus quem não quer. Você não acha? Muitas pessoas hoje em dia têm questionado a obediência a Deus, dizendo que pelo fato de o nosso mundo ser um mundo mau, um mundo onde existe muita dor, sofrimento, miséria, muitos acham que por essa razão, então, é difícil fazer a vontade de Deus. Mas muitos chegam até a dizer: se Jesus é amor, por que existe tanto sofrimento, tanta miséria e morte neste mundo? Eu quero dizer para vocês que essa pergunta Deus nos responde através da sua palavra, quando Deus nos diz que o sofrimento teve início nesse mundo com a desobediência de Adão e Eva. Eles foram induzidos ao pecado lá no Jardim do Éden pela serpente, que na realidade era Satanás usando a serpente para enganar o casal. E meus amigos e meus irmãos, o que nós precisamos entender é que Satanás quer que imaginemos que o sofrimento existe em razão de haver falhas no caráter de Jesus ou no caráter de Deus, quando na realidade Ele é o causador, Ele é o responsável por toda a miséria, por todo o sofrimento, por toda a morte que existe nesse mundo. Mas a grande e boa notícia que Deus tem para nós, através do Evangelho, é que Ele tem um plano para acabar com toda a dor, com todo o sofrimento, com a miséria e com a morte. Deus tem um plano e esse plano está sendo executado. Logo, logo Jesus voltará e Ele porá fim a todo o sofrimento que há neste mundo. E Jesus vem para levar um povo para morar no céu, aqueles que lhe são fiéis, aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. A palavra de Deus nos diz que através da morte de Jesus lá na cruz e também através da sua ressurreição, Jesus derrotou Satanás. Portanto, Satanás é um inimigo vencido. E ele aqui, ao tentar as pessoas nesse mundo a ficar revoltadas contra Deus, ele quer tirar vantagem de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos vigiar e orar para não cairmos nas suas armadilhas, nas suas tentações, em dizer que Deus não tem amor pela humanidade. Mas é pelo contrário, Deus prova o seu amor pela humanidade através da morte do seu Filho lá na cruz, no lugar do pecador. Por isso, então, eu digo para vocês que
todas as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor da vida têm o perdão dos pecados cometidos e têm a garantia, através dos méritos de Jesus, têm a garantia da vida eterna. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, então aqueles que confiaram no sacrifício de Jesus, confiaram no poder de Jesus, confiaram em Jesus, então essas pessoas serão levadas para morar no céu. E eu quero que vocês entendam que quando a Bíblia diz que Jesus virá para buscar os fiéis, essas pessoas fiéis são justamente aquelas que acreditaram em Jesus, que aceitaram a salvação e obedeceram a Deus. Ser fiel a Deus é seguir a sua palavra. Ser fiel a Deus é guardar os mandamentos. Porque uma pessoa que não segue as orientações da palavra de Deus e não obedece aos mandamentos, essa pessoa, de acordo com a Bíblia, não é fiel a Deus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus irá buscar os fiéis, são aqueles que amam a Deus de verdade e obedecem à sua palavra. E outra coisa que eu quero deixar bem claro também para vocês, meus amigos e meus irmãos, é que os 10 mandamentos estão registrados ali no livro do Êxodo, no capítulo 20. E a Bíblia diz que se uma pessoa guardar 9 mandamentos e deixar um mandamento para trás, é culpado de todos. Então, na matemática de Deus, quanto aos mandamentos, é necessário observarmos os 10 mandamentos. Não para sermos salvos. Não devemos guardar os mandamentos para sermos salvos, mas sim porque Jesus já nos salvou através da sua morte. Nós guardamos os mandamentos para dar testemunho em favor de Deus. E eu quero então terminar lembrando que nós lemos no início o versículo onde diz que Deus coloca o querer e o fazer as coisas em nosso coração. Por que que Deus faz isso? Sim, porque a nossa natureza, a nossa vontade não é de acordo com a vontade de Deus. Se nós temos uma natureza pecaminosa, que é rebelde para com Deus, então Deus promete colocar em nosso coração o querer e fazer a sua vontade. Essa é a única maneira que o pecador pode obedecer a Deus, especialmente agora nos últimos dias, quando as coisas tendem a piorar cada vez mais. Então, se uma pessoa está esperando que o mundo vai melhorar e depois então vai fazer a vontade de Deus, essa pessoa está muito enganada, porque daqui para frente o nosso mundo está caminhando para o seu final. E quanto mais perto da volta de Jesus, mais problemas Satanás trará na vida da humanidade, para que a humanidade justamente não venha fazer a vontade de Deus. Então é por isso que Deus coloca no nosso coração o querer e o fazer a sua vontade. Mas é claro, Deus só faz este milagre quando nós colaboramos com Ele, quando nós permitimos que Ele atue em nossa vida. E eu termino então dizendo que a tarefa do Espírito Santo aqui nessa terra, enquanto a porta da graça estiver aberta, é nos convencer do pecado, é nos convencer do erro e da rebeldia contra Deus, e também nos converter a Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores e Ele nos converte, mudando a nossa vida. E nessa mudança de vida, então, nós obedecemos a Deus e vivemos em harmonia com os seus princípios, em harmonia com a sua vontade e com a sua lei. Então, só nos resta escolher
fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, isso indica que nós somos salvos e vamos morar no céu, escolhemos a Jesus. Se não fizermos a vontade de Deus, é porque não escolhemos a salvação, não escolhemos o lado de Jesus. Eu fiz a minha escolha, eu escolho a Jesus, eu escolho servir a Deus. E você? O que você escolhe? Se você ainda não escolheu o lado de Jesus, o que você está esperando, meu amigo e minha amiga? Aproveite este momento enquanto vamos orar a Deus e você decida fazer a vontade de Deus. E Deus colocará no seu coração o querer e o fazer a vontade dEle. E agora, aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela vida, muito obrigado por tua palavra que nos orienta e nos mostra sempre o caminho da salvação. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos agora que o Senhor deseja colocar em nosso coração o teu querer para fazermos a tua vontade. Por favor, Senhor, toma conta da nossa vida. Nos entregamos em tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a caminhar sempre ao teu lado. Nós queremos sim fazer a tua vontade. Para isso, Senhor, nos consagramos, nos entregamos a ti, para que o Senhor coloque em nosso coração o querer e o fazer a tua vontade. Abençoe todos os nossos amigos, os nossos irmãos, nos ajude em nossa caminhada cristã. Nós temos dificuldades, temos lutas, problemas diante deste mundo que se caminha para o seu final, mas nós confiamos nas tuas promessas, da tua salvação. Então, Senhor, nos ajude a permanecer ao teu lado, hoje e sempre. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.